Try to believe in anything greater. Interior, você vai lá, ela fala: ô meu filho, meu netinho, vem cá, deita aqui que a avó vai pegar uma coxa pra você dormir que tá frio. Aí tá igualzinho. A diferença é que a dela é calma, detalhe, calma. Né? Cada detalhezinho, né? Calma. Não, eu sei. Ai, vamos falar do Domi. Que tá retalhando lá o Flamengo, né? Vamos lá, vamos ver. Mauro César Pereira escreveu hoje sobre esse assunto, porque tem a história de bastidores e tal, do Arrascaeta, enfim. Vamos lá. Vamos nessa. Mauro César Pereira no blog dele. Uma conversa com a Arrascaeta vai acontecer, tá? Como o atleta não tem retrospecto de problemas, a advertência deverá ser branda, com o objetivo de evitar que esse tipo de manifestação se transforme em algo rotineiro. Manifestação do Arrascaeta foi no Twitter, dizendo: as pessoas estão me perguntando aqui, eu estou 100% fisicamente, estou bem fisicamente, ou seja, dizendo que estava apto para jogar, estava pronto para jogar. Só que o Domi não escolheu o Arrascaeta aí nesse último jogo. Aliás, desde que o Domi assumiu o Flamengo, o Arrascaeta não é uma peça fixa, certo? E aí a pergunta para o Eugênio é a seguinte, hein? O Domi precisa ganhar o vestiário, Eugênio? Esse é um ponto importante para o Domi, aquela coisa da gestão de grupo, ganhar os caras? Eu acho que sim, eu acho que essa declaração aí do Arrascaeta, né, dá o tom, né? Dá o sinal de que ele não ganhou, que ele não conquistou os jogadores. Mas eu tava rindo porque é engraçado a gente que tem um pouco mais de rodagem como repórter, né? A gente via em outras épocas, e o Zé como jogador, né? Os jogadores falavam, eles se posicionavam e faziam críticas às vezes. Hoje em dia, assim, o jogador nem crítica fez, ele só disse: eu tô 100%. Bastou dizer que tá 100% que já reverte a uma coisa negativa contra o clube. Olha só que fase, né, que nós vivemos. Mas é claro, porque ele... E outra, através da sua própria mídia, né? Ele não precisa mais, né, de terceiros para externar essa teórica insatisfação. Ele faz através da própria mídia que ele é, através das redes sociais. Mas, sim, eu acho que demonstra que não há, assim, aquele grupo fechado em torno do técnico. E eu acho que é muito da personalidade. É muito diferente da personalidade do Jorge Jesus. Ele é frio, ele é, de certa forma, tímido, ele não é muito claro em suas palavras, não sei se em função de idioma, mas nas entrevistas coletivas ele deixa muitas coisas nas entrelinhas, ele não responde completamente, deixa muita coisa de lado, e eu acho que isso também deve acontecer no vestiário. E, sim, me parece uma demonstração de insatisfação do Arrascaeta, e esse era o ponto principal. E o Jorge Jesus, quando assumiu, fez questão de elogiar ainda em relação ao Abel, né? Ele, quando chegou, algumas semanas depois, falou: olha, o Abel fez um trabalho de vestiário fantástico, temos um grupo unido, um grupo focado, e ele pegou a partir daí, desenvolveu e soube conduzir maravilhosamente esse elenco. E parece que essa manifestação do Arrascaeta é nesse sentido, e que é importante também que a diretoria do clube vá em cima e tente abafar, para que isso não comece a se repetir com outros jogadores, que vai demonstrar a perda total do vestiário. É importante isso. Ô Zé, quando a gente vê Pode falar, Zé, vai lá. Não, o que eu só acho é que a diretoria também deveria ter chamado o Bruno Henrique para conversar quando ele teve que vir a público. Ele se desculpou porque ele não tocou a bola pro Gabigol. Acho que a diretoria também deveria ter se posicionado, falando assim: o Bruno Henrique não tem que dar satisfação nas redes sociais, porque senão isso vai virar um praxis, e é o que está acontecendo, né? O Bruno Henrique foi um tempo atrás, hoje foi o Arrascaeta, e aí a diretoria vem a público, porque é um tom diferente, né? É um tom, quando o Arrascaeta fala: não, eu tô bem, tô 100%, fatalmente a resposta é: por que ele não tá colocando você para jogar? Você tá machucado? Né? E aí é uma crítica ao Arrascaeta, e como o Eugênio falou, né? Isso só acontece porque os jogadores perderam a voz. Os jogadores perderam não tem mais a liberdade de vir a público e conversar, e falar com os repórteres, e ter o contato no dia a dia. Perderam a personalidade para muitas vezes, não que perderam, mas
não tem a personalidade de vir a público e falar o que pensa, o que sente, o que é de fato, né? Porque hoje nós temos toda uma blindagem em relação ao jogador, né? Porque o jogador não pode falar, não pode pensar, não pode fazer nada. Então, quando o jogador se manifesta determinadas coisas que te leva para esse caminho de crítica, as pessoas acham estranho, os diretores acham estranho, não pode falar, o que é um erro. Eu acho que os jogadores, eles são livres para falar, livres para se manifestar, né? Lógico que tem que assumir as suas responsabilidades, mas eu acho que eles têm que começar a ter um pouco mais de voz ativa. Vou dar um exemplo, e aí eu conversei bastante com o Eugênio sobre isso. Você viu poucos jogadores de pouca expressão, com todo respeito aos que falaram, sobre os 5% dos direitos de arena da MP, que o presidente, né, soltou em relação aos direitos de arena. Quantos jogadores vieram a público, jogadores de nome, jogadores grandes, vieram a público e falaram e protegeram a classe? Então, assim, olha, vai ser difícil, porque quando a gente jogar Flamengo e Palmeiras, o jogador do Flamengo vai ter que cobrar do Palmeiras os 5%. Será que vai receber? Entendeu? Uma série de coisas, mas nenhum jogador fala. Então, quando o Eugênio falou sobre no passado, né? No passado, e de fato, no passado, nós tínhamos jogadores que falavam o que pensavam. O maior exemplo disso era o Romário. O jogador, lembra do Gama? Tá chegando agora, sentou na janelinha, agora quer mandar, entendeu? E outros jogadores, o próprio Rogério Ceni, para pegar um exemplo mais recente, o Rogério Ceni era um cara que falava, que punha as suas ideias em claro, outros jogadores também. Eu acho que faz falta isso, e você vê o reflexo dentro de campo. Porque nós não temos esse tipo de jogador para olhar para o banco e falar assim, treinador, eu sei que você está pedindo para eu ficar lá em cima da linha, só que é o seguinte, se eu ficar em cima da linha, eu não posso entrar em diagonal e fazer o gol, né? Eu acho que falta isso aos nossos jogadores, terem e entenderem que eles podem falar, né? Que eles podem se manifestar, porque faz bem isso para eles. Vai fazer bem para que as pessoas entendam exatamente quem são os jogadores, não só o jogador em campo, mas qual de fato é a característica, a personalidade, e o que é um jogador que demonstra o que é, e aí é legal, acho que todos poderiam dizer assim, é o Diego Ribas. O Diego é o cara que, quando vem a público, ele fala, ele pensa, você pode até discordar de algumas coisas, mas ele fala o que ele pensa. Que bom seria se nós tivéssemos mais jogadores como esses. O Antero, falta pro Domi, porque ele é um treinador que tem experiência como assistente, tem experiência como treinador, mas lá nos Estados Unidos foi a primeira. Falta pro Domi essa experiência como treinador, que aí ajuda nessa hora de gestão ali de grupo, de vestiário, essa conversa. Isso nesse momento tem atrapalhado? Você acha isso ou não? É um aprendizado para ele. Ele fala, poxa, ele foi um tempão um auxiliar importante do Guardiola. Sim, um auxiliar importante do Guardiola. Mas não era o gestor, não era o número 1, não era o sujeito que, no fim das contas, tinha de cobrar os jogadores de uma forma mais incisiva. Agora ele é. Agora ele é o responsável pelo grupo. E isso é algo que talvez lhe falte e ele precisa aprender. Tomara que aprenda rápido e tenha sucesso. Porque, por mais que ele entenda de futebol, por mais que ele tenha sido assim, um cara que olha isso, ele soprou pro Guardiola um monte de coisa importante que o Guardiola colocou em prática. Beleza, ele era o coadjuvante, agora ele é o ator principal, ele é o solista. Com o que ele tem de holofote em cima dele, que é bom, que é legal, se ele fizer um trabalho importante no Flamengo, para pavimentar o caminho para ele ter um mercado generoso. Mas também tem a cobrança, né? Ele é o responsável por administrar, por comandar um grupo de jogadores, considerando o nosso futebol, dos melhores, do elenco talvez mais importante que nós temos aqui. Olha, o Eugênio e o Zé falam muito bem desse aspecto. Jogadores não se manifestar. Eu, quando vejo esse tipo de comentário em rede social, posso até discordar, mas eu vejo um toque de humanidade no jogador, porque é uma forma de ele mostrar que, por mais que
tenha assessor, tenha empresário, tenha regras do clube, ele é um ser humano, ele tem vontade de expor o que pensa. Como disse o Zé, mesmo que a gente não concorde, muitas vezes não concordamos, mas é uma vontade, um desejo que o cara tem de alguma maneira de falar, né? Mesmo que não agrade a todo mundo, que possa até provocar um mal-estar no grupo. E isso era muito frequente quando você conversava com os jogadores, acabava o treino, encostava, como é que tá? Você tá bem? Você não tá bem? Tá, acabou. Só que hoje nós vivemos uma falsa era de informação. Falando, nossa, nunca teve tanta informação disponível. Pois é, mas nunca teve tanto filtro, nunca teve tanta informação oficial, aquela que só interessa a instituição ou o jogador. E no caso do Arrascaeta, como eu vi, o cara ficou bem, beleza, ficou legal. Nossa, isso já não pode, porque isso já fere todo o esquema, onde já seguiu, pode dar margem para interpretações erradas. É uma das consequências do tempo que a gente vive hoje, de que o jogador, vamos ficar só no nosso tema aqui do futebol, que o jogador não pode falar um A que seja mal interpretado, porque isso pode prejudicar o contrato com o clube, com publicidade, não sei das quantas. Isso, o cara só fala, não, tô bem, tô beleza, pronto. Olha só, é diferente de se ele tivesse chegado e detonado o treinador. Agora, que essa resposta pode levar à interpretação de que algo não está bem, aí pode. Mas daí? Isso é normal, isso é comum num grupo de trabalho, num grupo de futebol, ter algum desconforto. Só que antes essas coisas eram discutidas mais claramente, hoje não, tudo mais claramente. Hoje são tudo um filtro, tudo uma informação oficial que impede que de fato a verdade seja conhecida. Opa, tem até mesmo esse negócio que conhecereis a verdade da É o seguinte, o Mauro César completa no blog, né? Eu até anotei aqui que é o seguinte: a diretoria entende que a culpa não é só do Domi, né? Claramente, que a culpa foi naquele jogo contra o Atlético Goianiense, mas entende que tem mais outras situações aí que precisam ser resolvidas. Só para completar a informação do Mauro César. Ô Brenner, eu vou passar para você com uma coisa curiosa. Olha, a torcida do Corinthians quer ajudar o clube a pagar o estádio. Vamos dar uma olhada nisso aí. Olha essa mobilização, hein? Tá aí o presidente da Gaviões da Fiel Torcida, Rodrigo Gonzalez Tapia. A ideia é fazer uma vaquinha virtual. Estamos tentando chegar no responsável da Caixa, porque a nossa ideia é que o dinheiro não vai passar pela torcida nem pelo clube, vai direto para o pagamento do financiamento. Isso é bom, hein? Estamos no caminho certo, porque dinheiro, meu amigo, passa na mão de um, de outro, que é 100, chega lá com 80, passou pelo outro 70 e lá na outra ponta já chega a 50. A gente sabe como é que é essa história, né? E o Breiler até caiu da cadeira. Opa, como é que a torcida vai pagar o estádio? Ele caiu da cadeira. Caiu da cadeira, até sumiu aí. Então eu vou primeiro com o Eugênio. Vamos lá. Eugênio, eu acho assim, se o clube pedisse, e aí, galera, vamos fazer uma vaquinha aí, ajudar e tal, não sei o quê, eu não acho legal. Agora, se o torcedor, se a torcida organizada está se mobilizando, e é bom lembrar, a torcida organizada, ela vai envolver quem não faz parte também da torcida organizada. Eles acham que R$18 que cada um consegue juntar, ajudar bastante. Vão pegar, claro, torcedores do Corinthians com mais poder aquisitivo também para ajudar com um pouco mais, enfim. Tem uma série de situações. Eugênio, o que você acha dessa história? O Brenner voltou, mas ele perdeu a vez agora. O que você acha dessa história? Você acha uma boa, acha legal, vale a pena? Ou é um absurdo a torcida querer pagar estádio? Eu acho o seguinte, William, que na verdade a torcida é que paga tudo no clube, né? De forma indireta, ela é que paga. Ela que paga ela que paga o pay-per-view, ela que é sócio-torcedor. Os clubes são sustentados pelas suas torcidas. Essa é uma ação mais direta, né?
que não é inédita, né? Há outros movimentos. Eu me lembro que o Vasco tinha, nem sei como é que está agora esse movimento, mas tem uns 3 anos, Vasco dívida zero. Os torcedores se organizavam, iam lá, pagavam os DARFs que estavam em aberto do Vasco, que são públicos, mesmo não passavam pelo clube. Pagaram lá algumas dívidas do Vasco, mas não foi o suficiente, né? Eu acho que dificilmente você vai chegar a um valor que vai quitar a quantidade que o Corinthians precisa para pagar o estádio. Mas se ajudar de alguma forma, se for uma coisa feita pelos torcedores que não passem por ninguém, que ninguém meta a mão no meio do caminho, né? Eu acho que... If we try to believe in anything greater. Não tem nada contra. Se o cara fizer aquilo por vontade dele, por amor ao clube, eu até bato palma, desde que ele seja responsável com suas próprias contas, né? Mas acho sempre mobilização interessante, mostra o amor da torcida pelo clube, mas repito, no final das contas ela paga tudo. Fato. Brenner voltou? Cadê o Brenner? Voltou aí? Voltei. Voltou. É que o Eugênio citou aí o Vasco, eu lembrei do seu vizinho, eu lembrei que você tá na fila aí. Então vamos lá. O Brenner é o seguinte: você acha uma boa, você achou legal, vale a pena, o Corinthians deve aceitar isso, ou o Corinthians tem que chegar, gente, obrigado, valeu, mas vocês já ajudam muito a gente, uma série de coisas que o Eugênio aí falou. A gente vai tentar resolver aqui do nosso jeito. O Corinthians pode se dar o luxo de fazer isso, a gente vai resolver aqui do nosso jeito, muito obrigado, mas vamos passar a bola. William, como se trata de uma iniciativa espontânea, que surgiu de uma forma orgânica dentro da torcida do Corinthians, eu acho válido, né? Se fosse, como o Eugênio falou, o clube passando o chapéu para pagar essa conta, realmente não seria moralmente aceitável. Mas acho que por iniciativa de uma torcida organizada, acho que é uma alternativa, sim, e o torcedor entende um momento difícil, né? O Corinthians tem uma receita comprometida, não consegue pegar bilheteria do estádio, né? Esse faturamento, enquanto não pagar a dívida com a Caixa, é um pouco mais de 500 milhões hoje, de acordo com o clube. Então é uma conta muito pesada, muito salgada, que inviabiliza vários investimentos na equipe, no elenco, e mina um pouco. Sim. E mina um pouco as possibilidades de investimento no elenco, de títulos do Corinthians. Agora, o Corinthians, a diretoria, aceitando essa contribuição espontânea, o mínimo que se deve fazer é estabelecer uma contrapartida. E essa contrapartida seria reparar o que o Corinthians tem feito nos últimos anos com a maior parte da sua torcida, que é a exclusão do estádio. A nova arena fez com que o Corinthians tirasse uma parcela significativa dos torcedores que hoje não tem condição de bancar um ingresso na arena, nem mesmo o sócio-torcedor, fiel torcedor do clube. É preciso, acho que um clube popular como o Corinthians, principalmente depois de uma iniciativa dessa, de um abraço, um voto de confiança da torcida, é trazer de volta esses caras que foram violentados e que talvez muitos deles vão sacrificar um dinheirinho no fim do mês em casa para poder contribuir com o Corinthians. Então, acho que, aceitando esse dinheiro, o Corinthians deve estabelecer esse compromisso de criar talvez uma modalidade popular de sócio-torcedor. A gente falou, né, na semana passada daquela iniciativa, né, da torcida virtual do clube para sócio-torcedor, e não visando, talvez nesse momento, abraçar o torcedor que não tem condição de ir no estádio. É mais uma oportunidade para o Corinthians fazer essa reparação com o torcedor pobre que foi excluído da arena. Lembrando que a Gaviões tem uma comissão para discutir as questões administrativas do Corinthians. Eles estão muito atentos a isso, né? E eles já tiveram uma reunião do Departamento de Marketing do Corinthians. Eu botei aqui, cadê o nome do... Aqui, ó, o Caio Campos, tá? Que é superintendente de marketing. Já teve uma reunião para falar sobre essa ação, que começaria possivelmente em janeiro. Estou pensando num pós-pandemia, não sei como é que vai estar em janeiro, né? Não sei como vai estar mês que vem, janeiro, não sei. Mas a ideia é começar isso no pós-pandemia,
para poder começar essa arrecadação, enfim, ter um formato. O Caio Campos falou para eles, ó, segura aí um pouquinho, a gente precisa ver as questões burocráticas, não é tão simples quanto parece, mas enfim. A pergunta pro Zé Elias é a seguinte, Zé. Aí, qual é a moral aí da história? Pô, que bacana, que torcida espetacular, sensacional, ajudou, entra pra história, quem sabe ajuda a pagar, vindo do Name Right que tá juntando tudo. Bom, fica uma coisa de, tá vendo? Não fosse a torcida, e tá vendo que a administração é essa? Salva pela torcida, hein? Isso é independente de pagar ou não, William, e a torcida dar sequência a esse ato nobre, né? Isso vai ser sempre lembrado. Isso será sempre lembrado como uma gestão que não deu certo, vamos dizer assim, caso isso aconteça, né? A única coisa que eu acho legal essa iniciativa, eu acho que mostra a grandeza e o tamanho da paixão dos torcedores corintianos, pertencendo ou não à torcida, das torcidas organizadas. Eu acho que a gente não pode se apegar a isso. Mas assim, William, eu acho que a torcida tem que exigir uma contrapartida, porque senão eu concordo com o Eugênio. Ela paga tudo. Ela paga a má gestão, ela paga dinheiro mal colocado no clube, ela paga escolhas mal feitas, porque o dirigente acaba o mandato, o dirigente vai embora e o clube permanece, a torcida permanece, né? O menino de 12 anos de idade que torce pro Corinthians, ele não vai chegar com 15, 16 e vai mudar o time, não vai, porque já está no coração dele, né? Normalmente isso acontece bem cedo, então a criança já cresce com essa paixão e eu acho que seria uma injustiça, né, do Corinthians não ter esse reconhecimento. Onde eu quero chegar, William? Eu quero chegar ao seguinte, porque quando a torcida tem esse tipo de gesto, né, eu acho que ela tem o direito de saber para onde vai o dinheiro das comissões dos empresários, como são tratados, né, como são feitos esses contratos, como são feitos, né, as questões dos contratos de patrocínio. Porque assim, se você tem essa iniciativa, você também pode mostrar para a torcida, né, como ela ajudou, o que ela fez, né? Porque quando você ajuda a pagar uma parte, ou melhor, você vai ter do outro lado, você vai ter uma sobra, né? Porque se a torcida ajudar a pagar 130 milhões, o Corinthians tem 400 milhões. Né? Entendeu? Então, assim, tem 130 milhões para poder gastar no time. Sim, mas esses 130 milhões que nós pagamos e ajudamos, onde será colocado? Como será feito? Né? Porque quando o jogador, quando o time não vai bem, o que nós estamos cansados de ver é a diretoria abre as portas, os torcedores organizados vão lá, dão aquela dura, pressionam o jogador, ameaçam, perseguem muitas vezes e o jogador é embora. E o time e o problema continua, persiste. Né? Então eu acho que assim, é uma iniciativa fantástica da torcida. Mais uma vez tem que dar palmas à torcida do Corinthians, bater palmas, né? A torcida do Corinthians por essa demonstração de grandeza e de carinho, de amor ao clube, mas ao mesmo tempo eu acho que teríamos que ter aí algumas contrapartidas justamente para a torcida não ser feita de boba como tem sido feita nos últimos anos, não só no Corinthians, muitas torcidas aí que deveriam saber, né, como funcionam e como é a gestão do seu clube em relação ao seu patrimônio, porque eu acho que isso é o que está acabando com o nosso futebol também. Antelito, desculpa, vou passar por você, mas volto contigo no primeiro assunto do próximo bloco, hein? Intervalo rápido aqui nesse Futebol na Veia, a gente volta já já. Voltamos com o Futebol na Veia, vamos dar uma olhadinha na Champions Feminina. E mais uma vez, o Barcelona foi derrotado por uma equipe alemã, hein? Né, Eugênio? Mais uma vez. Foi só 1-0. Magrinho, foi 1-0. Só 1-0. Fridolina Rolfo classificou o Wolfsburg para a final. É bom que se diga, para quem não sabe, para quem não acompanha, o Wolfsburg é uma potência no futebol feminino. Já tem 2 títulos de Champions feminina, né? E vai brigar aí pelo terceiro título. Passou aí pelo Barcelona, tá na final, né? Então, a gente ainda tem PSG e Lyon nessa história. O Lyon também, que é uma potência. Tem 2 vices também, bem lembrado, gente. E o Lyon, que também é uma potência na Champions feminina, pode chegar aí essa decisão.
Aliás, Wolfsburg e Lyon já disputaram a final de Champions, né? Feminina também. Não lembro quantas, mas já disputaram também, então já é um confronto conhecido pelo tamanho e pela dimensão das duas equipes. Então amanhã se acompanha na ESPN Brasil às 3 da tarde, tá? Paris Saint-Germain e Lyon, clássico francês para definir o próximo finalista aí dessa Champions feminina. Curioso, né? Você tem Paris Saint-Germain, você tem Lyon, tem uma equipe alemã também, né? Um pouco parecido com o que aconteceu no masculino. O Barça no feminino 1-0 tá na conta, tá tudo certo, né? O problema foi no masculino. Vamos dar uma olhadinha no que o Renato Gaúcho falou em coletiva? Tem estocada no Inter, hein? Vai dizer que não, vamos ver. De cavalo paraguaios eu tô cheio. Daqui a pouco ali na frente, daqui 10 rodadas a gente vai ver quem é quem. O meu grupo, pode escrever, o meu grupo vai brigar pelo título. Isso não tenho dúvidas alguma. Mas vocês querem já criticar 4, 5 rodadas, é o direito de vocês. Daqui a pouco, lá pela 10. São 41 anos. E o Grêmio, com 95, 96. Então, mas, Grêmio 96. Duas décadas e meia. Então, é hora de fato de título para um desses dois. Porque nesse meio tempo, o que aconteceu com eles? Ganharam o Libertadores, disputou o Mundial, ganharam o Copa do Brasil, ganharam o Mundial também, teve aquele que passou na primeira eliminação. O Internacional tem times bons, importantes, mas não tem conseguido. E o Grêmio tem títulos, mas ultimamente, sobretudo sob o comando do Renato, tem abandonado em algum momento o Campeonato Brasileiro em função de outra competição. Então, se vai provocar o outro, se fosse o Inter, eu também falava, nós também estamos cansados de cavalo paraguaio. Valeria para nós. É verdade, a comparação é boa. O Eugênio... Brasil do Grêmio, Flamengo nós vamos mostrar no Maracanã. A gente fica dando volta, no futebol é assim às vezes. Fica rodando. Também não teve? Quando ele era treinador do Fluminense, naquela decisão da Libertadores, teve uma coisa parecida também, né? Atrás. Nós vamos ganhar a Libertadores. Eu estava presente como repórter. Vamos ganhar a Libertadores e depois vamos brincar no Brasileiro. O Fluminense não ganhou a Libertadores e quase foi rebaixado. Ele perdeu o emprego. Trocou de técnico e acabou não sendo rebaixado. Mas faz parte do folclore do Renato. Ele é assim, ele gosta dessas declarações fortes para desviar o foco muitas vezes do que o time não está conseguindo fazer. Também não botar pressão nos jogadores, então ele traz para si toda a pressão, né? toda a visibilidade, até porque essas declarações não têm mais muito impacto, né? Porque assim, tem um impacto pelo momento, mas não trazem para ele nada de negativo mais, porque ele já está acostumado a falar e pronto. O time dele não chega no Brasileiro. O fato é esse. O Grêmio vai brigar pelo... Não vai. O Grêmio tem conseguido se classificar, porque sim, é um bom trabalho dele, é um bom time, mas prioriza a Libertadores, prioriza a Copa do Brasil, então fica ali no Brasileiro, quarto, quinto. Tem sido isso nos últimos anos, né? A gente entende as opções do Grêmio, pode concordar ou não, entende, mas o Renato gosta muito de falar, eu já não levo muito a sério, sinceramente falando. Oi, Eugênio. O Brenner, você acha que o Renato... Pode falar, Brenner. Não, então, o Eugênio falou que o Renato está tão acostumado a essas frases, que nem pega mal, mas acho que ultimamente tem pegado. Acho que eu, como amante do futebol, eu gosto dessas provocações, acho legal. Mas se eu fosse torcedor do Grêmio, eu já... O Renato, dá uma segurada.
Porque isso, o Renato está cansando de dar munição aos adversários. Se eu não me engano, não sei se foi em 2018, ele falou que o Inter, num dos clássicos, jogou como um time de Série B, pela postura mais recuada do time do Odair. O Inter terminou à frente do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Aí, ano passado, a história com o Jorge Jesus, que ele tinha o melhor futebol do país, o Flamengo foi lá e deu uma sapecada no Grêmio. Então, acho que ele acaba motivando os adversários para esse tipo de declaração, e a gente sabe que essa coisa vai para o vestiário, ainda mais quando se trata de Grenal. Então, acho que o Renato, às vezes, precisa se preocupar mais com o dele. É legal esse personagem, a gente dá risada, mas para o Grêmio, o Renato cruzar certas fronteiras, às vezes, e não ter limites, porque acho que falta um pouco disso. O Renato é uma lenda do clube, um técnico vencedor, competente, mas a partir do momento em que o clube entrega a chave e diz, faça o que você quiser, aqui você não tem filtro, o Renato acaba passando desses limites, fica sem filtros, e muitas vezes eu entendo que ele está na crista da onda, pelo menos lá no cenário local do Rio Grande do Sul, pelo sucesso que teve diante do Cudê, né, pelo menos em termos de resultado, mas é preciso observar a própria casa, onde ele tem errado, essa mescla, a melhor forma de fazer no Campeonato Brasileiro para ser competitivo, e acho que muitas vezes o Renato acaba perdendo o foco para ficar trocando farpas com adversários e oferece munição, sobretudo ao maior rival nesse momento, para se motivar e chegar à frente do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Ô Zé, o Renato tem que começar a ser devidamente cobrado por essa opção que ele faz? Eu acho que ele não é cobrado porque isso é de comum acordo dentro do clube, né? Isso daí, existe o planejamento, existe a diretoria, existe o presidente, tem os diretores que estão no dia a dia e que antes de começar o ano, vem cá, vamos planejar, vamos montar o elenco, quantos jogos nós temos, a tabela, e aí você acaba decidindo, dependendo do que acontecer no curso do caminho aí, né? Aí ele vai mudando. Mas existe um planejamento e existe uma permissão. Eu espero que sim, né? Eu espero que sim. Porque assim, ficar em quarto, né, Zé? Desculpa te interromper, mas assim, ficar em quarto lugar, como ele falou, claro, eu disse aqui ontem, claro que 2016 para cá o Grêmio, tirando o Flamengo e talvez o Palmeiras, qualquer outro clube trocaria sua condição para ter a condição que o Grêmio teve, tanto dentro de campo quanto fora de campo. É muito bom mesmo, é excelente. É que assim, quando ele fala em Campeonato Brasileiro que briga pelo título, o Grêmio brigou nas primeiras rodadas e depois largou. É um quarto lugar que não significa que brigou. Chegou lá e deu uma vaga para Libertadores via Campeonato Brasileiro. Agora não teve briga propriamente dita, né? E ele tem que ser cobrado. Sim, William, mas... Como vai brigar? Sim, mas William, a partir do momento em que você tem a classificação da Libertadores, você chega numa semifinal de Libertadores, né, vem fazendo um trabalho como o Renato vem fazendo nos últimos 3 anos. Nós estamos falando, o Eugênio falou uma coisa que é legal, que ele chama a responsabilidade, ele desvia o foco, mas ele consegue em 3 anos, né, que ele está à frente do Grêmio, nessas declarações ele desvia o foco do que está acontecendo, e se você analisar, o Grêmio mudou nesses últimos 3 anos de uma forma absurda em relação a jogadores, vender os jogadores, conseguiu montar e remontar a sua equipe. Então, assim, é um trabalho que, como eu falei, parece muitas vezes que o Renato chama a atenção ou dá essas declarações para desviar o foco, que de certa forma tem os seus motivos, mas é um trabalho planejado, é um trabalho que ele sabe o que está fazendo. O Renato não é bobo, o Renato é muito inteligente e as pessoas que estão ao redor dele também são inteligentes nesse aspecto. Você vê quantas vezes nós vimos o Romildo aparecer nessas circunstâncias, nesse momento. Difícil, por quê? Porque o Renato chama a atenção e ele tem essa moral para isso. Pediu até pediu a estátua e foi feita, entendeu? Então, assim, eu acho que brigar pelo título, sinceramente, eu sou igual ao São Tomé, eu preciso ver para crer, porque se num campeonato normal ele já abre mão do Campeonato Brasileiro, você imagina num campeonato atípico como esse ano, que a cada 3 dias nós teremos jogos.
Então, assim, é ver para crer, mas eu acho que faltam mais, né? Eu acho que nós precisamos de mais Renatos gaúchos, vamos dizer assim, nas suas declarações, para colocar um pouquinho de pimenta nesse Campeonato Brasileiro, para ter as grandes rivalidades de novo, né? Para o torcedor sentar ali na arquibancada e falar assim, poxa, eu quero ver o Inter arrebentar com o Renato Gaúcho, porque o Renato falou isso, eu quero ver, sei lá, sabe, o Thiago falando que vai ganhar do Palmeiras. Eu acho que isso faz parte, William, do futebol. A gente precisa revitalizar ou reviver isso daí. Nós falamos aí do Arrascaeta, que o Arrascaeta falou e a gente acaba achando estranho. Deixa o Renato falar, deixa ele colocar um pouco de pimenta nesse Campeonato Brasileiro. E como o Eugênio falou, né? Acredita quem quiser, quem embarcar nessa aí. Nós, como jornalistas, nós sabemos. Mas para a torcida e para o ambiente do futebol, isso é legal, isso faz parte. Deixa eu falar uma coisa aqui, o último assunto do programa é Alexandre Pato. Alexandre Pato também, Alexandre Pato por enquanto é uma série, vamos ver o que vai acontecer. Mas o Cudê falou sobre o Pato, o Inter está muito cauteloso, vai devagarzinho ali pelas beiradas e tal, tem que ter redução salarial, história de produtividade. Há informações que o Sampaoli tem interesse nisso. Pantero, explica isso aí, cara. O Sampaoli, o Cudê, querem um Pato. Dá pra explicar? Dá pra explicar isso aí? Os caras querem um Pato. Tem pato, tá cheio de pato no futebol, principalmente os que pagam. Não é pato. Se o Pato acertar com o Atlético, pode. Se o Pato acertar com o Atlético, pode se tornar um patito. El Patito, né? É igual o Cuevita. Você acha que o Pato pode ser o novo Cueva do São Paulo? Eu falei. Na boa, William, como eu te falei, sempre não é da pessoa não, eu sempre deixo isso bem claro. Não fico falando da pessoa porque eu não gosto de ficar diminuindo, né, ser humano. Mas, pois já acho que realmente é uma redundância. Ele vai para o Atlético, vai para o Atlético, sabe qual vai ser a conversa? Vai jogar fazer um gol, aí nós vamos falar agora vai, depois volta na mesmice. Gente, pelo amor de Deus, olha, tô pra ver. Sabe por quê? Que tem essa boa vontade pelo Pato. Vou falar um negócio que talvez tenha gente que não vai acreditar. Porque ele é um cara bacana, ele é um cara bonito, é branco, sabe assim, ele sempre tem bom gosto até na sua vida amorosa. É só por isso, meu. Se fosse um jogador bem relacionado, sabe? Bem relacionado, sabe? Fosse um jogador mais feinho, daquele tipo, sabe, mais meio bronco, tudo mais, já tinha sumido de noticiário do mercado há muito tempo, Zé, você tava falando aí que o Pato é o novo Cueva, aí? Vai ser o novo Cueva do São Paulo, de Copa Atlético, isso aí? Não, eu acho que pode ser, William. De novo, nada contra a pessoa, mas o jogador de futebol pode ser como que o São Paulo joga. Ele joga 10 por hora ou ele joga 1000 por hora? O que ele exige dos jogadores dele? Marcação, pressão, correria, pressão o tempo todo, intensidade. O Pato faz isso? O Pato não faz isso. Se ele fizesse isso, provavelmente nós estaríamos falando do Pato na seleção brasileira ou na Europa, nem aqui no Brasil, na Europa, porque jogar com intensidade. Vai ver, agora ele está comprometido. Precisamos dar um voto de confiança a Alexandre Pato. Desculpa, esse voto de confiança. Desculpa, eu já não tenho esse voto de confiança no Pato, no jogador, nada contra a pessoa, mas no jogador não dá para acreditar por tudo aquilo que ele vem fazendo no mínimo há 5 anos, no mínimo, não vou mais para trás não, mas no mínimo há 5 anos, né? E aí tem tudo para ser, porque ele não é barato, né? Por incrível que pareça, ele não ganhou nada nos últimos anos, ele não foi um jogador decisivo, não jogou em seleção brasileira, não disputou a Copa do Mundo, e continua ganhando como jogador de seleção e é tratado como jogador de seleção brasileira. Isso que é o impressionante, né? Eugênio, 1 minutinho e 30 para você falar sobre Alexandre Pato. E é bom falar que o Atlético Mineiro, né, já se manifestou, acho que até muito tempo para falar do Pato, né?
Eu vou te ajudar. O Atlético Mineiro já se manifestou também a semana passada, dizendo que não tinha a menor chance e tudo. Mas o cara tá aí na pauta, né? Do São Paulo de um lado, é o Cudê do outro. Me explique, por favor, essa situação. If we try to believe in anything greater